A gente conversou com o Jay Shetty, ele é autor best-seller, escreveu o livro Pense como um Monge. Hoje ele é considerado bem influente na mídia, mas antes dessa fama, ele estudou muito com monges e ele contou pra gente um pouquinho sobre o que ele aprendeu. Olha só. What I learned from the monks about purpose. O que eu aprendi com os monges sobre o propósito é que, sem serviço, não existe propósito. Propósito é quando usamos nossos talentos, nossas habilidades para servir aos outros. Quando fazemos algo que nos traz felicidade e nós usamos isso para fazer outras pessoas felizes. Isso é propósito. O que eu também aprendi com os monges é que o propósito precisa ser criado numa busca por nós mesmos, em desenvolver uma relação forte com nós mesmos por meio de um entendimento das nossas habilidades, talentos e paixões. Então, encontrar de forma mais útil o ponto de conexão entre essas habilidades e a vida de outras pessoas. Como as suas habilidades podem melhorar a vida de outras pessoas? Como é que elas impactam positivamente a vida dos outros? Então, agora eu vejo tudo na vida com essa mentalidade. Tudo pode ser um serviço, da forma como falamos com nossos parceiros e com as pessoas da nossa vida, até a forma como ajudamos aqueles que nunca vamos encontrar ou conhecer. That we may never meet or we may never come across. Eu achei muito importante o que ele fala ali sobre como a gente pode impactar a vida dos outros. E aí, pensando em propósito, ouvindo o que o Jay falou, eu lembrei do programa que a gente fez sobre a síndrome do impostor. Porque pode ter um impostor aqui, na hora de você pensar sobre o seu propósito, que chega e fala assim: mas o que eu posso fazer para melhorar a vida de outra pessoa? Como assim? Eu não tenho nada para melhorar a vida de outra pessoa. Dá para entrar esse impostor também na nossa cabeça, Carnal? Não, sem dúvida, mas a questão do propósito, ela não pode ser tão isolada que ignore o fato de que nós somos pessoas que vivemos em grupo, em sociedade, uma dimensão política, uma dimensão social. A pandemia deveria nos ensinar que não adianta eu me preservar sozinho se o mundo está afundando. Eu tenho uma relação com um grupo maior. Então, o propósito, aliás, é um segredo de todas as filosofias e religiões. Eu vou encontrar um propósito meu, mas ele tem que dialogar com o meu mundo. E, de novo, como ele disse, muito bom depoimento, trata-se de encontrar algo, mas também de executar, e trata-se de ter a constância, a resiliência a esse respeito, porque boas ideias todos nós temos todos os dias. A grande questão que eu encontro é que a maior parte das pessoas busca uma outra coisa, encontra essa coisa e se sente decepcionada. Então, é como se eu saísse para pescar com redes de borboleta, não conseguisse pescar e ficasse dizendo: mas que absurdo, não estou conseguindo pescar. Então, é instrumental, foco, constância, método, muita resistência, porque a felicidade é este processo. A felicidade é manter-se nessa estrada de propósito, que, de novo, eu já disse, remete à estratégia, pensar à frente, vanguarda de si. Não ganhar mais, necessariamente, mas ser mais, inclusive, se for seu propósito, ganhando mais. E eu acho que, complementando o que o Karnal diz, porque ele fala de necessariamente a gente entender que vive em sociedade, a gente, claro, precisa considerar essa dimensão, mas a gente não pode também cair na cilada de achar que a gente pode se invisibilizar ou se anular completamente em prol do coletivo ou em prol de um serviço que a sociedade diz que deve ser prestado. Aqui eu pensei especificamente nas mulheres que são criadas num caldo de cultura que diz que elas precisam servir aos outros, então que elas não podem buscar a sua própria satisfação. No programa que a gente fez sobre segunda chance, a gente ouviu aqui uma fala sobre como às vezes, sobre segunda chance não, sobre perdão. É importante a gente pensar, era segunda chance ou perdão? As duas se relacionam, então. Mas é importante a gente pensar como às vezes a gente pode não perdoar para que a gente tenha um bode expiatório. Como às vezes a gente pode lembrei. se eximir desse processo de autoconhecimento para entender o que é nosso propósito, supostamente porque a gente vive uma existência a serviço de outras pessoas ou da comunidade, justamente para que a gente possa se retirar desse lugar de responsabilidade pelo protagonismo na construção da nossa própria história. Então, eu saio desse lugar e digo que a minha vida foi do jeito que foi, porque, na verdade, eu não pude buscar o meu propósito.
Então, eu entendo a contingência, já falei, entendo que o ambiente condiciona a nossa existência, mas o protagonismo ele demanda esse lugar de responsabilidade. A gente precisa tomar cuidado porque o nosso caldo de cultura impõe algumas visões que a gente incorpora, mas a gente precisa problematizar para conseguir ter uma existência autônoma. Eu acabei de lembrar que o programa de Segunda Chance de Perdão é o mesmo programa. Ah, tá. Então, Por a isso. gente Então, falou sobre ok, segunda chance e perdão. Procurem depois no nosso canal do YouTube que tem isso mesmo que a gente ouviu e foi bem legal.